Olá! Estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, dando continuidade ao tema da morte. Semana passada estávamos falando sobre o momento certo da morte e compreendemos que, sim, o desencarne possui um planejamento e o ideal é que a gente chegue ao planejamento do desencarne, não antecipe isso, né? Hoje nós vamos falar dessa reflexão, né? Será que morreu antes da hora? Como que é possível morrer antes da hora? Então, nós estávamos explorando sobre a lei de liberdade, né? Nós temos a liberdade de escolha, embora o meu planejamento faça a previsão do período que eu vou ficar no plano físico, né? A quantidade de tempo que eu vou ficar aqui e o tipo de experiência que eu vou ter no desenlace, porque nós estamos sempre aprendendo. A gente aprende durante a vida física, a gente aprende na erraticidade, a gente sempre está aprendendo. Então, o processo do desenlace do corpo, do desencarne, ainda é um processo de aprendizado e crescimento do espírito. Então, é planejado, sim, a experiência do desencarne. Mas nós falamos que, a partir do momento que eu tenho livre-arbítrio, a depender das escolhas que eu faço durante a minha vida, eu posso provocar uma mudança nisso. Eu posso provocar uma mudança no planejamento, aí vou deixar para a gente falar mais isso lá quando a gente for falar da morte natural, e eu posso antecipar o meu desencarne, ok? Então, vamos lá, como é que eu antecipo? Ora, eu recebi uma quantidade de fluido vital para manter o corpo físico em vida durante um período. Vamos voltar ao mesmo exemplo que eu dei semana passada, 80 anos. Então, eu vim para viver a experiência física durante 80 anos, perfeito. Mas aí eu venho e começo a abusar do corpo físico. Começo a não respeitar o tempo de sono que o meu corpo precisa, não respeitar a alimentação, e aí eu começo a inserir no meu corpo físico alimentos que fazem mal a ele, aí eu desenvolvo doenças, e aí eu não cuido dessa doença. Então, os centros de força do perispírito, já falamos sobre os centros de força em meses anteriores, ok? Que são conhecidos mais popularmente como chakras, né? Então, o perispírito possui esses chakras, esses centros de força, que pegam o fluido vital e vão distribuindo para os órgãos, dando vitalidade para os órgãos, né? Então, quando eu coloco o corpo em desequilíbrio, o corpo físico começa a exigir mais fluido vital para colocar o corpo em ordem. Então, ele vai consumindo esse fluido vital do perispírito, através dos centros de força. E aí um centro de força se desequilibra, aí o outro começa a trabalhar mais para compensar esse centro de força. Se você acha interessante esse tema, eu te convido a fazer o estudo sistematizado da doutrina espírita, porque nele nós temos a oportunidade de fazer esse estudo mais aprofundado sobre o perispírito, os centros de força, fluido vital, a gente consegue compreender mais. Não é o foco da nossa reflexão hoje, eu somente resgato para que se compreenda a lógica, né, de como funciona. Então, à medida que eu coloco o meu corpo físico em desequilíbrio, ele precisa de mais fluido vital para recuperar a sua harmonia de funcionamento. Por isso, nós precisamos cuidar do físico e do espiritual, porque os desequilíbrios espirituais, através do perispírito, causam desequilíbrio no corpo físico. E os desequilíbrios do corpo físico, através do perispírito, causam desequilíbrios espirituais. Então, se você só cuida do espírito e não cuida do físico, você vai patrocinar o próprio desequilíbrio. Então, não é só, não, eu estou com uma doença, mas eu não vou no médico. Eu vou só no centro espírita tomar um passe. Não, mas aí você está abandonando a responsabilidade que você tem de cuidar do corpo físico.
Você não está na erraticidade, só em estado de espírito. Você está conectado a um corpo físico. E a medicina, a ciência vem nos favorecer o cuidado com o corpo físico. Então você não pode abandonar essa responsabilidade. Agora, se você só cuida do corpo físico, você ignora a sua própria existência. E, por vezes, o desequilíbrio do corpo físico é só reflexo dos seus desequilíbrios. Né? Então, se não resolver aqui, a medicina não consegue resolver aqui também. Ou resolve paliativamente, né? Daqui a pouco volta o desequilíbrio. Aí daqui a pouco volta de novo. Cada corpo funciona de um jeito. Então, o seu corpo tem intolerâncias a alguns alimentos que o meu corpo não tem, e vice-versa. Quando você ignora isso, você coloca o seu corpo em desequilíbrio, e o seu corpo fica ali, né, precisando daquilo. Na semana passada, eu comentei que nós só somos responsáveis por aquilo que nós já temos capacidade de ter consciência sobre. Então, existem sim hábitos e atitudes que eu tenho que colocam o meu corpo físico em desequilíbrio, mas são reflexos de ignorância que eu tenho. E um dia eu vou aprender, eu vou amadurecer e eu vou me comportar diferente, seja nessa vida ou em outra. Agora, existem os desequilíbrios que eu causo no meu corpo físico consciente. Quer dizer, eu já desenvolvi o aprendizado sobre o tema, mas por orgulho, eu não cuido. Por preguiça, eu não assumo a responsabilidade desse autocuidado. Por melindres ou vitimização, eu fico esperando que os outros venham cuidar. Mas os outros receberam corpos também. Cada um recebeu um corpo físico. Então, como é que é? Eu tenho que cuidar do meu e do seu? Né? Então, nós temos essa autorresponsabilidade. Quando que eu tenho que cuidar do seu? Quando a sua doença, o seu desequilíbrio te põe incapaz. Opa, então, aí sim, aí você precisa realmente de ajuda. Mas muitas das vezes, até chegar nesse lugar, a gente tem a oportunidade de se cuidar e a gente negligencia isso. Então, vai consumindo mais fluido vital. Muitas das doenças que a gente tem na vida física não foram planejadas. São consequências do mau uso do corpo físico. E aí, como a lei de causa e efeito, eu produzo aquele desequilíbrio e aquele desequilíbrio me apresenta o resultado. E eu tenho que lidar com esse resultado. Então, existe a possibilidade de você morrer antes da hora, justamente pelos abusos e pelo mau cuidado que você teve consigo mesmo, né? E aí, ao invés de você morrer com 80 anos, você vai morrer com 60, você vai morrer cedo, às vezes com 30, com 40 anos, com uma doença que você não precisava ter, mas que você causou, porque fez utilização de hábitos, comportamentos ou químicas ou soluções que colocaram o seu corpo nessa fragilidade. É o que a gente chama de suicídio inconsciente. Você não para ter um ato que leva o corpo físico à morte, mas você mata ele todos os dias quando você escolhe não recuperá-lo, não cuidá-lo, porque você sabe que você está provocando, né, o falecimento desse corpo físico, a incapacidade desse corpo físico de seguir adiante. Quando a gente estuda o livro Nosso Lar, de André Luiz, né, o espírito André Luiz, que foi psicografado por Chico Xavier, temos hoje, inclusive, filme, né, que resume o livro, porque o livro é muito mais rico, logicamente, em detalhes. A gente compreende um exemplo em que André Luiz teve um suicídio inconsciente, né, morreu
antes da programação. E então, é possível morrer antes da hora? É possível morrer antes da hora. E aí a gente vê as mortes súbitas, né? Que são acidentes que acontecem, ou é isso, o coração parou, a pessoa é nova até, nem tinha uma doença conhecida, né? E de repente o coração parou, ou de repente desenvolveu uma doença que rapidamente ela avança e o tratamento não consegue. O que significa isso? E aí é difícil a gente saber exatamente o que cada caso é. Por quê? Porque há a programação da morte súbita. O planejamento encarnatório, lembra que eu comentei que não é só previsto o período que eu vou ficar na vida física, é prevista a experiência do desencarne. Como vai ser minha experiência do desencarne? Então tem aqueles que programam desencarnar através da morte natural. E tem aqueles que programam desencarnar através de um acidente, de uma doença, né? Então, depende da experiência que eu preciso ter, porque, lembrando, eu continuo aprendendo, né? O processo de desencarne ainda é um processo de desenvolvimento do espírito. Poxa, então 2 pessoas morreram de acidente, como é que eu sei se estava planejado ou não estava planejado? É difícil a gente saber quando a gente não tem o contexto, quando a gente não está acompanhando de perto aquela pessoa. Mas a pessoa que morreu por acidente, porque estava sendo irresponsável, né? A pessoa não estava querendo acelerar muito, não estava olhando ao redor, estava ingerindo drogas, estava ameaçando, competindo com alguém. Bom, ela está assumindo a responsabilidade. É igual você atravessar a rua sem olhar para o lado, né? Você não pode falar assim, não, Deus é que sabe a hora de eu morrer, então eu vou atravessar a rua. Se eu for atropelada, porque Deus quis. Não, aí é negligência. É o que a gente chama de negligência humana. Quer dizer, você sabe do que pode acontecer e você não assume as responsabilidades disso. Então, se você atravessa a rua sem olhar para o lado e você é atropelado, não é providência divina, é negligência humana. Então, na verdade, por que a gente tem acesso a esse conhecimento? Não é para que a gente fique avaliando as mortes alheias e tentando decifrar o que está acontecendo. É para um exercício de consciência consigo mesmo. Como eu estou levando a minha vida? Né? Onde eu estou negligenciando? Eu estou fazendo o melhor possível? Eu estou dando o melhor de mim? Porque se você está dando o melhor de você, qualquer falha que você cometa não é negligência, é ignorância, é incompetência, é impotência, é incapacidade. Deus te acolhe nesse lugar, porque Ele não exige de você que assuma a responsabilidade de algo que você não conhece. Então a consciência tem que ser essa. Eu estou dando o melhor de mim. Eu estou assumindo as minhas responsabilidades. Eu estou fazendo o que está ao meu alcance. Então pronto. Se está e a morte vem, era para ser. Entende? Se você está fazendo toda a sua parte e a morte vem, era para ser. Ah, mas com 15 anos, com 30 anos, sim, sim. Porque o objetivo da vida na Terra não é viver 80 anos. O objetivo da vida na Terra é a evolução. E tem gente que, para dar o próximo passo evolutivo, precisa viver uma experiência longa nessa trajetória. E tem gente que não, que precisa só de um pouquinho, como as crianças, como a morte das crianças, que nós vamos falar em outro episódio. E aí a gente começa a compreender também o próprio suicídio, que aí já é uma decisão consciente de interromper a vida, num ato de desespero
em que nós estamos buscando fugir da dor, iludidos de que ao interromper a vida física, não continuaremos sentindo a dor. Mas é isso que a gente aprende no fenômeno da morte. É que o desencarne é só um desenlace do corpo físico. Comigo continuam os mesmos sentimentos, os mesmos gostos, os mesmos sabores e dissabores, os mesmos desejos e os mesmos medos. E a depender do estado emocional e psíquico que eu estou no momento do desenlace, eu sou atraída para a experiência espiritual equivalente à sintonia que eu estou. De novo, há muitas moradas na casa do Pai. Próximo episódio, a gente continua detalhando um pouco mais essas experiências da morte. Até lá!